Agora sim. Agora vai. Agora vai? Agora acho que vai, vamos ver. Pô, agora a conexão parece estar muito boa. Ah, eu Ainda, estou aqui. ainda colocou uma bananeira atrás aí, agora não tem erro. Claro, se tiver fome, estou perto. Ó. Isso mesmo. Gente, essa é a segunda vez que a gente está fazendo essa live, porque a primeira vez nós fizemos a live toda, mas a conexão, uma hora era a minha, a internet estava ruim, outra hora do João, e enfim, o negócio não funcionou. Então nós tivemos a ideia de repetir a live para vocês aturarem a gente novamente. João, vou te chamar de João não, cara, não vou conseguir não. Quem queres que chame? Vou chamar de Pepe. Sei, acho que eu não venho. Então tá bom. Pessoal, então, esse é o João Pinho, vulgo Pepe, meu amigo. O cara tem doutorado lá na USP em biomecânica, dois pós-doutorados, né, Pepe? Puxei agora a segunda. O cara é fera e, sobretudo, agora Não tem há uma nada que empresa. fazer na vida, né, Rafa? A vida está ganha, então vamos estudar mesmo. Dizem que a educação é a melhor forma que você tem, o conhecimento é a melhor forma que você tem para modificar a sociedade, né? Se for por esse caminho aí, você tem muito que modificar. Você pode partir para dentro. Então, vamos lá. Falta só a segunda parte agora. Isso. Bem, Aliás, acho que faltam as duas partes. não. Pessoal, então, muito bem. Como eu já falei antes, introduzindo, né, o João é um grande amigo meu. Enquanto eu estava no meu doutorado lá, me ajudou muito no meu doutorado. Sobretudo, é um cara que sabe muito biomecânica, além de ser meu amigo, sabe muito de biomecânica, 2 pós-doutorados aí. E agora tem uma empresa chamada Running Lab, que é uma empresa que trabalha na avaliação e na prescrição do treinamento para corredores, certo, Pepe? É isso. A prescrição do treinamento não é treinamento de corrida. Nós não somos assessoria, mas nós prestamos serviço para treinar o corredor fora das planilhas. Ou seja, treinamento de força, retreinamento de corrida e por aí. Então eu tinha entendido diferente. Eu tinha entendido que vocês já estavam atuando também no planejamento do treino como um todo, não? Não. No planejamento do treinamento de corrida, não. Isso não Só é no nossa, não é nossa acessório, no expertise. caso. Isso, exatamente. Só Show. complementar. Acessório fica um pouco deixado de escanteio. É complementar, Rafa. Tá bom, Obrigado. desculpa então. Vocês repararam, pessoal? Desculpa. Imagina eu passando por 5 anos só tomando rachada assim o tempo inteiro. Assim. Então foi mais ou menos isso aí. Mas tudo bem. Pessoal, novamente, nós trouxemos essa live porque eu tive a motivação de fazer essa live, porque frequentemente eu tenho vários questionamentos acerca de biomecânica da corrida, e como eu falei, eu não sou um pesquisador disso, não sou um leitor disso, então eu preferi trazer alguém que tenha muito mais know-how, infinitamente mais know-how do que eu, para falar de biomecânica da corrida. E aí, nesse sentido, eu abri um box de perguntas ontem para ver a necessidade, as dúvidas de vocês novamente, mais recentes aí, para eu perguntar para o João, para meio que nortear o nosso bate-papo hoje aqui. E aí, dentre essas perguntas, eu vi que tem meio que 2 categorias das perguntas. Uma delas mais pensando em lesão e outras perguntas mais pensando em desempenho. E aí eu tentei meio que separar algumas, né, mais relacionadas à lesão e desempenho, para a gente falar um pouquinho de cada coisa. Sobretudo, Pepe, começando já com as perguntas, né? E eu acho que é uma pergunta bem pertinente, inclusive. Existe alguma melhor biomecânica para corrida? Ou biomecânica para correr? Não, normalmente a pergunta feita não é essa. Normalmente a pergunta feita é: será que existe corrida perfeita? Se tu te lembras e tu fizeste isso no teu doutorado, tu fizeste várias simulações, né? Tu testaste vários propósitos, vários esquemas, e tu consegues pegar numa simulação e descobrir qual é aquela simulação que é energeticamente mais viável. Então, pensando com esse viés, tu consegues sempre ter um movimento que é economicamente menos dispendioso que aquele que tu fazias, que é mais eficiente, vá lá. Só que é isso. Só que nós não somos máquinas, nós não seguimos restrições definidas
Então, os fatores que envolvem o que seria uma corrida biomecanicamente ou fisicamente perfeita estão provavelmente muito longe daquilo que a gente consegue, fazer, daquilo que a gente consegue desempenhar. Então, ela existe, mas ela provavelmente não está ao nosso alcance. Tá. E é isso. A gente começa a chegar a um ponto, especialmente quando falamos em atletas de alto rendimento, em que as mudanças são tão pequenas, são tão ínfimas, que a gente já tem dificuldade para dizer o que é que o sujeito tem que fazer. E obviamente ele vai ter dificuldade em ajustar aquele gesto, aquele movimento, com aquele nível de É isso que eu ia falar. Porque se as mudanças são minúsculas e você ainda fazer com que seu atleta consiga realizar essa mudança minúscula, eu imagino que deve ser uma dificuldade gigante. E tem uma outra discussão, Rafa, que eu acho que é ainda mais pertinente, que é o facto de tentares mudar uma técnica que para ti já é natural, uma técnica que está estabelecida, que levou anos para ser estabelecida, e tentar mudá-la com o pressuposto de que tu vais conseguir ajustar ou melhorar a tua performance em 0,003 centésimos de segundo. E às vezes o tiro sai pela culatra porque tu não consegues, além de não conseguires fazer melhorar a performance, tu pioras a performance. E tu não sabes se é uma piora aguda e se cronicamente tu vais ter resultados positivos, mas é isso. E esses indivíduos, atletas de alto rendimento, não têm tempo, eles não têm disposição no seu calendário esportivo para andar a testar várias dessas outras coisas. Agora, se tu me disseres assim, não, vamos simular um movimento perfeito, a gente consegue? A gente consegue. Se alguém vai conseguir fazê-lo, é outra história. Entendi. Nós tentamos nos guiar sempre por estes dois, por estes dois extremos. Tá. Então, não ser minucioso o suficiente que ninguém consiga acompanhar, cujo resultado vai ser provavelmente muito pequeno quando comparado ao esforço que nós vamos ter, e que não seja também um laissez-faire em que cada um faz o que quer, se é uma resposta natural é a melhor. Às vezes isso também não é verdade. Entendi. E aí, nesse sentido, Pepe, pensando já, fazendo um paralelo entre a busca do melhor desempenho ou a melhor técnica de corrida, tem sempre aquela pergunta clássica, né, que várias pessoas fizeram aqui, né? Qual que é o melhor tipo de geometria de colocação de pé, né, que o pessoal fala popularmente, tipo de pisada, né? Aquela que você entra com o calcanhar ou aquela que você entra com o médio antepé ali? Qual delas seria mais interessante, pensando talvez em desempenho, ou se alguma delas teria maior sobrecarga mecânica para o aparelho locomotor? Como eu sei que tu gostas de fazer nas tuas aulas, a resposta para qualquer pergunta pode ser depende, né? E essa não é exceção. Porque é isso, repara, vê lá uma corrida de 100, 200 metros do Usain Bolt, ou de qualquer corredor de 100, 200 metros. Qual é a geometria de colocação do pé? Antepé. Sempre, obviamente. Quase só o hálux. Exato. Só ali a ponta da ponta. Isso. Então, eles pretendem cumprir um requisito técnico, que é gastar o mínimo tempo possível na frenagem do movimento, para alcançar um objetivo que fica ali a menos 10 segundos de distância ou de tempo. Então, quando nós estamos a falar de geometria de colocação, a gente pode brincar e colocar esses dois extremos, que seria uma corrida de curta distância e uma corrida de fundo, meio fundo, em que agora já imperam diferenças muito individuais. O que aconteceu há uns anos? E eu acredito, se não estou enganado, que já faz uma década que um professor que ficou afamado por esse estudo publicado numa revista, numa das mais conceituadas revistas científicas, na Nature, veio mostrar. Ele mostrou que se tu correres descalço, tu apresentavas um primeiro impacto, menor do que se tu corresses calçado.
E no final das contas foram ver, e o que mudava, na verdade, de uma situação para a outra não era o fato do indivíduo estar calçado, era o fato do indivíduo atacar o solo com a ponta do pé ou com o calcanhar. Então, o que é que ele viu? Ele viu que se ele atacasse com o calcanhar, um primeiro pico de impacto, que é considerado como um fator que predispõe à lesão, era maior do que quando tu atacavas com o antepé, com a ponta do pé. Isso fazia então com que, se tu só lesses o resumo do artigo, te insurgisses contra o teu treinador e dissesse, não, a partir de hoje, só ponta do pé no chão. Só ponta do pé. Acabou a brincadeira. Só um rapidinho, Pepe. Só um rapidinho, Pepe. Pessoal, para quem não esse primeiro pico, né? Ou pico passivo, né, Pepe? Também pode ser chamado, né? Ou estou errado? Também chamado de pico passivo? Não? Pode ser. Tem. Tá. Em tempos longínquos chamava-se. Acho que sim, acho que sim. Então, esse primeiro pico, pessoal, num gráfico de força de reação do solo, é um pico realmente de força, né? Que é considerado, é um impacto ali, e isso tem uma relação aí, tem uma relação com quanto sobrecarga mecânica está sofrendo, é isso, Pepe? Não sei se todo mundo já viu um gráfico de força de reação do solo, então estou tentando explicar. Sim. Mas no final das contas é isso. E repara, essa relação desse primeiro pico com a chance de desenvolver alguma lesão foi publicada recentemente. A gente vem há muito tempo falando nisso, mas alguém que se tenha comprometido a tentar responder efetivamente causa e efeito a essa pergunta, a gente só sabe disso há pouco tempo, vá lá. Mas no final das contas é isso. Atacando com o antepé, tu vês um pico menor. Se não fizessem mais nada, o problema da humanidade estava resolvido. Qual é um dos grandes problemas? A maioria das pessoas, antes disso, todas as pessoas aprendem a andar com o calcanhar. Quando começam a correr, a maioria começa a correr com o calcanhar no chão. Então vai desenvolvendo estratégias para responder adequadamente a essa sobrecarga. A primeira consequência de tu mudares uma geometria de colocação do pé é um gasto absurdo de energia. Então aquilo que tu fazias aquele tempo que tu fazias com o retropé, tocando com o calcanhar no chão, tu vais aumentar muito quando trocas para antepé. Essa é a consequência imediata, ou seja, tu não vais conseguir fazer o teu treino, o teu longão, que eu sei que tu fazes, todo domingo, às 6 da manhã, sim. Não vais conseguir fazer o teu longão. O teu longão de 10 minutos. Uhum. Que seja, não, 10 minutos provavelmente ainda consegue, vai. Isso é quase para ti é quase um sprint, né? É isso mesmo, é o limite da honra fazer 10 minutos. Exato. Mas uma corrida um pouquinho mais prolongada, tu não vais conseguir terminar por questões energéticas. Tu vais gastar muito mais energia para o fazer. E além disso, tem um problema periférico. Tu estás a oferecer carga a uma estrutura que não está habituada a receber carga dessa maneira, uma carga excêntrica. Ou seja, o teu tríceps peitoral, a tua panturrilha não está habituada a receber essa carga de qualquer forma durante os teus movimentos de locomoção, corrida, caminhada. Ou seja, tu vais oferecer uma carga acima do que provavelmente é o teu limiar fisiológico. Tá. Então, a segunda consequência, provavelmente a primeira é não conseguir terminar a corrida, e a segunda, então, de efeito um pouquinho mais crónico, é ficares uma semana de molho para tentar recuperar aquela dor tardia que vai certamente surgir. Então, Rafa, e obviamente que desde então, muito desta discussão tem sido proposta nos vários papers que a gente hoje tem acesso. E repara, a corrida é das atividades esportivas a mais estudada de longe. Tá. E o que é consenso? Pode não parecer um consenso muito científico, mas é. Se você está habituado a correr de uma forma, não muda. Então, as recomendações para mudar de uma estratégia para a outra, ou
tem que ser muito bem, antes de mais, tem que ser criteriosamente definidas e tem que ser, se tu falas de uma especificidade, de uma individualidade na prescrição do treinamento, aqui esse princípio deve ser exaltado ao máximo. Porque é isso, é um sujeito que tem que reunir uma série de características que ele não consegue, em que a corrida dele oferece uma certa sobrecarga que ele não consegue de alguma outra forma acomodar se não for ajustando esse pequeno, que não é nada pequeno, pormenor. Então, não é uma discussão simples, mas certo é esta. Não muda a sua pisada se não tiver razões muito fortes para o fazer. E as razões muito fortes, como é que você vai buscar? Você vai buscar fazendo uma avaliação do cômputo geral da sua corrida. Porque é isso. Eu estou com uma dor no meu joelho. Eu vi lá que eu tenho um desgaste na articulação do joelho e estou com muita dor e sinto muita dor quando corro. Provavelmente numa forma aguda, trocar a geometria da aplicação colocar o antepé no chão, pode ser que resolva o problema, mas você pode estar a criar outro problema. Então, uma vez mais, tentar não ser tão repetitivo, não faça esse ajuste se não tiver boas razões para fazer. Mantém, no caso, o seu padrão, né? Não, a sua condição. Tem vários experimentos muito interessantes em que tentaram variar, mexer em vários elementos. Frequência, comprimento de passada, frequência de passada, tentaram mexer no apoio do pé. Quase que invariavelmente, se tu correres à tua velocidade autoselecionada, no movimento que tu mesmo selecionaste, que te é natural, tu vais ser mais económico, tu vais ter menos desgaste, tu vais suportar menos sobrecarga. Entendi. Mas veja só. Menos sobrecarga. Entendi. Mas veja só. Até qual velocidade, Pepe, que o indivíduo consegue correr com o ataque com o retropé, com o calcanhar? Pronto. Chegaste a outro ponto que é o extremo do nosso trabalho. Quando tu vais pedir a um sujeito, a um corredor de rua, que faça os treinamentos intervalados lá para que ele melhore o seu segundo limiar ventilatório e consiga melhorar o desempenho na corrida de rua, ou seja, de longas distâncias, tu vais pedir então que ele faça aquele treino curto, aquele HIIT curto e na maior intensidade possível. E, inevitavelmente, ele vai mudar o seu ataque. Mas repara, tu não estás a trabalhar técnica, não estás a trabalhar o gesto, estás a trabalhar uma condição cardiopulmonar para que ele consiga desempenhar em outro esquema em outro esquema motor, completamente diferente. É isso. E a velocidade de transição vai depender. A velocidade em que tu transitas de um ataque para o outro vai depender muito das tuas características antropométricas, obviamente. Mas por exemplo, um maratonista, ou não sei, não vou saber quanto que é a velocidade média, mas deve girar ali em torno de 21. Baixinho. Tá bom. O cara consegue nessa velocidade. Ele consegue correr com o ataque de calcanhar? Ele consegue. Tem vários trabalhos. Porque é isso. Quando começou a surgir essas dúvidas, foram atrás dos indivíduos que já correm há muito e que não se machucam. Então, qual era a hipótese levantada? Se eles não se machucam, certamente todos correm com a ponta do pé no chão. O que é que verificaram? Que os maiores maratonistas de elite, a maioria, atacam o solo com o calcanhar. Uma vez mais, os que não atacam mudaram, a gente não sabe. Certo é que já se habituaram a este novo desempenho, a esta nova estrutura de padrão motor. Okay? Então, é isso, Rafa. Não tem... a gente está longe daquele início da biomecânica em que a gente tentava copiar o padrão ótimo. A gente tem que encontrar o padrão individual.
Então, o Sim. padrão individual é esse. Ó, se tu te adaptaste muito bem para correr na ponta do pé, corre na ponta do pé. Se não, não muda o jeito de correr. Entendi. Acho que esse... E durante uma prova, existe uma condição onde o cara ele consegue modular, trocar durante uma prova, por exemplo, uma prova longa, Olha, 40 quilômetros? eu até acredito que sim, mas acredito também que não seja deliberado. Habitual. Tá. E que não seja proposital. Porque é isso. Quando tu fazes uma prova longa, uma maratona, tu impões um stress motor muito grande. Esse Tá. stress motor vai fazer com que a condução nervosa dos estímulos que recebes durante a corrida, como o impacto que tu vais gerando e que tu vais recebendo durante a corrida, que é recebida primeiramente pelos nossos mecanorreceptores, ela mude. Essa condução a velocidade da condução, por exemplo, nervosa vai mudando. Então, Uhum. tu vais ter diferentes feedbacks motores para ajustar o teu movimento. E nessas tantas, tu podes sim, e a gente vê claramente no final de uma prova, talvez não de maratona, que hoje em dia todo mundo já está mais ou menos adaptado a isso, a este tipo de prova, mas provas mais longas, uma ultramaratona, uma Uhum. prova da Ironman, indivíduos que apresentam um comportamento motor completamente assíncrono, completamente fora do centro. E é isso, não é uma atitude voluntária, é completamente involuntário, é imposto pelas condições que antecederam ao longo da prova, né? Entendi. Prova nos E, impôs. aham. E aí, além dessa, pensando no pé ainda do freguês lá, né? Uhum. Falamos de retropé e antepé. E para quem tem pisada, a gente fala pisada pronada e pisada supinada, o que pode ser feito com relação a isso e o quanto que isso impacta tanto em potencializar alguma lesão ou piora desempenho? Tá. E aí, botando mais uma pergunta de cara logo. Uhum. Como, pensando em o que pode ser feito, mas como que você consegue avaliar isso também? Por exemplo, lá na Running Lab lá. Tá. Então é assim, nós precisamos de separar muito bem e de forma muito criteriosa o que é para ser mostrado e o que não é. Isto dito porquê? Antes de mais definir o que é uma pisada pronada, uma pisada supinada. Todo mundo tem no seu movimento da pronação subtalar em cadeia cinética fechada, ou seja, quando o pé está em contato com o chão, quando o pé entra e ataca o solo, todo mundo faz uma pronação, todo mundo faz uma supinação. É um movimento natural do tornozelo. Acredita-se que esse movimento ocorra para tu acomodares exatamente as cargas que são impostas durante a corrida. Está bem? Isso é natural. O que parece não ser tão natural são movimentos exacerbados de uma e de outra situação. Okay? Sendo um movimento de pronação, que seria isto aqui no pé, um movimento mais comum de acontecer. Ok? Então é quando tu entras com o pé e fazes um movimento exacerbado da tua articulação subtalar. Tá. Bom, agora, tu vais perguntar, João, Pinho, não pé. O que é que o movimento exacerbado da subtalar implica quando a gente fala de um prognóstico de risco de lesão? A grande verdade é que a gente não tem uma causa e efeito definida hoje. E esse é um grande problema em biomecânica da corrida. Porque a gente não consegue ter um crivo para muitas das variáveis que nós avaliamos. A gente tem que fazer um mapa, tem que ter uma visão mais holística da coisa, então um mapa mais de fora para tentar entender o fenómeno como um todo. E isso às vezes é complicado. E por isso vêm muitas pessoas falar, acho que o Wilson, se estiver aí, vai se insurgir, porque ele falou na defesa dele assim, hoje vêm
a biomecânica é vista como os ditadores em que impõem regras para estruturas de movimento minuciosas. Tá, ele falou de terrorismo, não foi? Isso. Terrorismo biomecânico. Isso. Não, e na verdade é essa. A verdade é essa. Se algum trabalho lá mostrou que tu não podes ter uma velocidade de pronação maior do que 115 graus por segundo, porque isso, quando comparado com um grupo que tem problemas de instabilidade articular, é vista uma diferença do grupo controle do outro que tem uma instabilidade articular, a gente tende a pegar naquele crivo e aplicar para todo mundo. E esse é um problema. Então, nós não temos hoje consenso do que seria um movimento natural e um movimento não natural. Então, a gente associa sempre condição clínica, relato clínico, um conjunto de fatores que engloba a avaliação biomecânica para entender aquele ponto em específico. Agora, a verdade é esta. Todo mundo conhece o comportamento de um tecido composto por fibras de colágeno quando é tracionado. E quando é tracionado em alta velocidade. Então, o comportamento viscoelástico que tu falaste até numa das tuas biomecânicas para todos, né? Não sei, não estou certo. Pronto. Então, o que acontece? Ele vai responder com uma alta tensão assim que a velocidade aumenta ao tecido. Isso faz com que haja uma predisposição à ruptura maior. Ou seja, quer dizer que tu te vais machucar? Não. Mas quer dizer que o risco de tu te machucares é maior. Então, pode ser semântica, mas é verdade. Okay? Então, a gente não pode dizer, não, você vai se machucar. Não, você apresenta um risco maior de se machucar. Sim. E agora depende de ti, Rafa, dizer assim, não, então eu quero tentar controlar esse movimento para que o meu risco de machucar seja menor. Ou não, a vida toda eu fiz assim, nunca me machuquei, deixa o pau quebrar. Vou mudar, deixa o pau quebrar. Então, repara, as pessoas às vezes não gostam de respostas que fogem do certo ou errado, do mal ou bem. E não é, né? Não, em geral é muito difícil, né? Se falar do que é de pontuar assim, isso é certo e isso está errado. É muito difícil, em geral é muito difícil. E aí, Pepe, voltando nessa ideia de pisada pronada e supinada, tem uma outra pergunta que fizeram, que é relacionado à influência do arco plantar, né? Indivíduos, por exemplo, que têm o pé plano, né? Uhum. E também indivíduos que têm pouca mobilidade de tornozelo. O quanto que isso pode influenciar e o que pode ser feito pensando em avaliação, ou se isso influencia verdadeiramente assim nessa pronossupinação? Tá. A estrutura dos arcos plantares, que são 3 no teu pé, tem como principal função sustentar parte da tua... sustentar o teu peso corporal numa posição ortostática, em pé, e de forma dinâmica eles ajudam sim a sustentar parte da carga que é suportada por todo o corpo, no pé. Né? Uhum. Então eles ajudam no controle desse movimento de pronospiração. Quando tu não tens a presença de arco plantar, repara, o teu pé já abate, a tendência para entrar numa pronação é maior. Então, em princípio, tu estás mais sujeito a ter mobilidade tu não tens restritores na mobilidade do tornozelo. Então, em princípio, uma vez mais, estás mais sujeito a um risco de lesão por estiramento. Ok? Mas eu não conheço, talvez porque eu não estudo exatamente isso, eu não conheço uma relação direta de causa e efeito de indivíduos que tenham pé pronado, pé chato e lesão. Uhum. A falta de flexibilidade, mobilidade, ela pode te atrapalhar quando tu precisas, por exemplo, de fazer a flexão plantar para te
para gerar uma ação propulsiva para a frente. Isso podes encontrar uma limitação na geração de movimento. Agora, vê um dado interessante, e isto saiu não num artigo isolado, mas numa meta-análise. Meta-análise, aquela reinterpretação dos diferentes estudos que tu tens, fazendo uma nova análise estatística, pegando em todos os outros, para tentar compor um valor único, para tentar dar alguma resposta que seja universal, um parecer, mostrou que indivíduos que começam a correr hoje, tá? Indivíduos que começam a correr não, que começam a treinar, começam um treinamento de força hoje, que já são corredores, tá? Começam um treinamento de força complementar hoje e são avaliados 3 meses depois, eles apresentam uma melhor economia de corrida, perfeito, o que era de se esperar, mas eles apresentam uma mobilidade tanto de joelho, mobilidade, um arco menor, tanto de joelho quanto de tornozelo. E isso foi associado a uma maior economia de corrida. Olha que interessante. Se a gente voltar lá atrás e pensar como é que tu consegues gerar energia para te locomover, para saltar, para correr, sem um gasto metabólico, tu vais te lembrar, isso também acho que já foi tema de discussão nas tuas aulas, as pessoas vão se lembrar que a gente tem componentes na estrutura miotendínea que cumprem essa função, ou seja, que conseguem armazenar energia e liberá-la quando a gente necessita. Parece que essa função, especialmente feita pelo teu tendão, ela é melhorada quando ele não é muito alongado. Então, em outras palavras, e sendo talvez um pouquinho mais liberal, se você é corredor, se você quer melhorar o seu desempenho na corrida, não alonga, porque isso provavelmente vai fazer com que você perca desempenho. Então, fazendo um comparativo não, mas tendo uma abordagem um pouquinho mais leiga sobre o assunto, quando tu comparas corredores, ciclistas, basicamente atletas de atividades cíclicas com atletas que não são, eles apresentam níveis de flexibilidade muito mais baixos. Isso acontece exatamente por isso. Eles são mais capazes, eles são mais competentes para gerar energia elástica. Que legal. E aí, Pé, aproveitando que você falou de musculação, né, de treino de força, não é isso? Tu falas qualquer coisa também sobre isso, né? Não para corredores. Eu lembro. Uma coisa. Igualzinho. Fisiculturismo e corredor, o perfil é a mesma coisa. É uma coisa. E aí, Pepe, eu lembro quando estava lá no laboratório, você conversou comigo um dia de como você prescrevia o treino de força específico para corredores. E eu achei, sim, você fazia umas avaliações específicas da corrida e baseado no desempenho do cara, você prescrevia o treino. Conta aí pra gente. Como é que você prescreve o treino? Como que você... A Running Lab faz a prescrição do treino de força, não faz o treino da... Beleza. Show de bola, não falei besteira. Não monta planilha. A gente não põe a mão na planilha, tá? Show de bola. Então, pra galera que é treinador de corrida aí, vejam, a empresa do Pepe não vai meter o bico no seu treino. Não é. Está longe de ser nossa intenção. Show de bola. Então, vê lá, eu sei que tu és um exímio corredor, mas conheces mais algum que seja um pouquinho melhor que tu? Conheço. Tem um de velocidade? Não, corrida de distância. De distância? Que gosta de fazer 10K, 20K? Tem o meu primo. Ele gosta 10K, 20K é gira já de corredor. Para mim é 10 quilômetros. Eu não consigo falar 10K. Tá bom. Isso, mas tudo bem. Perdão. Não, mas para mim tá ótimo. Eu entendi a expressão. Né? Muito familiar para mim, mas beleza, entendi.
Bom, se tu conheces algum se conhece algum e esse alguém está no nível intermediário ali, é um corredor, vá lá, umas 3 vezes, 4 vezes por semana, ele já faz um reforço muscular, uh, tenta perguntar-lhe que tipo de treinamento ele faz para melhorar a sua corrida. Eu diria, Rafa, que invariavelmente ele vai te dizer que faz, não, pego lá, faço um leg press, umas 3 de 10, aí uns 70% do meu RM, porque eu não quero ficar muito, não quero machucar muito para o treino de corrida no dia seguinte, e é isso. Corredor é uma seita, né? Eu Sim. falo porque eu quase que eu estou lá dentro já, mas Tá. eu sou corredor fajuto, muito. Bom, Ah, eu ó, sei. vamos lá, vamos lá. Aham. Não, Fala. não, eu ia falar que você é melhor na musculação. Para treinar com Muito melhor. RM, para fazer com Pô, séries no muito limite. melhor, muito melhor. Muito Se for melhor, para verdade. treinar como deve ser, eu sou bem melhor. Isso, isso. Então vai. Bom, e o que acontece? Bons tempos do Quando. Haroldo. Oh, bem. O que acontece? Quando esses sujeitos se veem num treino complementar para melhorar a corrida e fazem o seu treinamento com esse tipo de carga e com a distribuição da carga dessa forma, a transferência que ele vai sentir para a corrida, ela vai estar muito mais relacionada à modificação das estruturas musculares, estruturas articulares para suportar aquela sobrecarga da corrida, do que propriamente ver uma melhoria do seu gesto. Isto Tá. porquê? Porque, assim como tu repetitivamente falas, para haver algum tipo de transferência, tu tens que ajustar o gesto que tu vais treinar ao gesto que tu queres melhorar. Então não tem fuga possível. Então, se tu queres melhorar a corrida, tu vais tentar pensar numa estrutura de treino que seja semelhante à corrida. Então vai. Quando é que na corrida tu fazes um movimento numa velocidade controlada para não te machucares de 45 graus de flexão de joelho? Velocidade bem controlada. Nunca. Tu vais lá, tu colocas o pé no chão, pode ser a 9 por hora. Tu colocas o pé no chão e tu fazes uma flexão de joelho numa fase excêntrica, ou seja, gera uma força excêntrica do teu quadríceps, numa velocidade muito alta. Muito mais alta do que essa que tu geras nesse tipo de treino. Ou Sim. seja, adequar o treinamento de força à corrida era uma preocupação nossa, uma grande preocupação nossa. Legal. Como é que a gente se propôs a resolver isso? Tu na corrida se tu geras esse impacto, que seja, sei lá, 2 vezes o teu peso corporal quando pões o pé no chão, e fazes isso numa velocidade angular muito alta, tu tens que pensar num tipo de treino que te gere exatamente as mesmas características. Então a gente não fala mais em treinamento de força, porque treinamento de força parece-me um termo meio genérico, pode ser, mas pode ser treinamento de Uhum. força rápida. A gente fala de treinamento de potência e treinamento pliométrico, que não necessariamente se englobam somente saltos. É que a gente, quando ouve falar em treinamento pliométrico, a gente pensa em salto. Não necessariamente, mas também. Ok? Uhum. Então, qual é a ideia? A ideia é pegar no movimento de corrida, pegar no gesto esportivo e mimicá-lo no treinamento complementar. E a cereja em cima do bolo, qual é? Não adianta pegar, sei lá, se eu sei que gero num agachamento potência máxima no meu gesto com 40% do meu RM, se durante a minha corrida eu faço com muito mais do que isso. Então eu tenho que adequar a carga também ao gesto. Então eu tenho que pegar na carga que eu gero na minha corrida e adequá-la ao meu treinamento complementar. E é isso que a gente faz. A gente calcula vá lá, o impacto que eu gero na corrida para que eu prepare o meu sistema muscular, o meu sistema esquelético e articular dessa forma na minha atividade complementar.
Tá. Então você usa o parâmetro da própria corrida, do impacto da corrida, para manipular as variáveis de treino de potência, no caso. Exatamente. Esse é o princípio. E hoje temos acho que lembrar do Pedro, né? O Lanza, cujo mestrado é exatamente isso. Ele vai validar, porque é isso. Esta nossa abordagem, ela é conceitual, ela tem embasamento teórico, ela não vai ser pior do que uma abordagem feita pela tradicional de potência, pelo RM, ok? Mas ela não está validada. Então o Pedro vai fazer exatamente isso. Okay? Que legal. Show de bola. Pepe, e aí, já estamos chegando no finalzinho aqui, eu vou mudar um pouquinho o foco, tentar sair um pouco das lesões e pensar mais no desempenho agora, né? Não sei se não tem como tirar um do outro, né? Mas... Teu pai gosta de brincar, né? Que se tu não sobreviveres, não vais conseguir fazer mais nada. Então... Pois é. Então, assim, tem um pessoal que vai correr e vai lá e gasta uma fortuna com calçado. Pergunta: qual a influência do calçado na corrida? Bem direto, curto e grosso, né? Pensando tanto na absorção do impacto quanto no desempenho. A resposta... Recado para quem gasta R$1.500 no tênis, viu, galera? Então. A resposta à tua pergunta seria há 2 anos atrás. Ela agora tem que ser um pouquinho mais cuidada, porque resolveram fazer um tênis que tem uma placa de carbono aí no meio na entressola, que realmente te gera energia elástica. Ele acumula energia e restitui energia de fato. Restitui energia. É mesmo? Ela foi banida. Você quer fazer a propaganda aí? Não, quero não. Há uns anos atrás, apareceu um ténis semelhante, com outra tecnologia, mas com efeitos semelhantes, no basquetebol. O que é que viram? Que os indivíduos saltavam mais, eles tinham um salto vertical maior do que os outros que não saltavam com aquele tênis. E esse também foi banido, obviamente. Então nós já estamos a falar de um tipo de doping tecnológico. Mas, à parte disso, eu ainda acho, e é isso, quando vem as pessoas, quando a gente recebe as pessoas para fazer avaliação lá no laboratório, na Running Lab, eu acho que 80% das pessoas ainda têm esse conceito, que o ténis vai resolver a vida. Ou se não vai resolver a vida, vai ajudar muito. Então, o ténis tem sim o seu papel, tanto no controle de sobrecarga, no controle de movimento, e hoje nós temos ténis para tudo. Nós temos ténis hiperresistivos, nós temos ténis minimalistas que não te oferecem restrição nenhuma de movimento. Então, a mesma coisa correr descalço. A sua participação na gestão da sobrecarga mecânica é muito baixa. É muito baixa. Ela é baixa, repara, não quer dizer que ela não seja significante em algum momento, mas ela é muito baixa comparado ao principal sistema que tu tens que faz isso, por natureza, que é o sistema muscular. Então, em vez de gastar rios de dinheiro comprando o melhor ténis do mundo, podem gastar dinheiro contigo, contratando para ser aluno personal, porque seguramente os efeitos vão ser notados de uma forma muito maior, com também uma magnitude muito mais expressiva do que aquela do ténis. E tem mais, Rafa, e talvez essa seria a mais preocupante. Tu podes incorrer e se tu fores sortudo como eu, incorrer na sorte de comprar o melhor ténis do pedaço, gastar 1.500, olha que hoje, gastar rios de dinheiro, e ele não funcionar para ti, ele não te cobrir o seguro daquilo que tu querias, ou seja, cumprir a função daquilo que foi desenhado para fazer. Então nós temos hoje ténis que controlam pronação,
que para em alguns indivíduos ditos pronadores não fazem absolutamente nada e podem exacerbar ainda mais essa pronação. Tá. Ou seja, mais uma vez, é uma escolha, é uma aposta muito individual. O resultado também é muito individual. Ou seja, o mesmo equipamento pode gerar para as pessoas com as mesmas características antropométricas, com as mesmas características histórico de corrida, clínico, gerar efeitos completamente antagónicos. De novo, aí volta em tudo aquilo que você, tudo aquilo que você falou, que é sempre o individual, né? Avaliar individualmente. Pois não tem como fugir. Fugir disso. Exato. E aí, Pé, tem duas perguntas que são bem da prática, assim, bem da prática mesmo, que eu vou usar o termo que usaram, tá? Que o pessoal mandou lá. Uma é aquela corrida sentado, que não foi bem o termo que utilizaram, eu estou melhorando um pouquinho. Aquela corrida sentado, pelo que eu entendi, é aquela corrida que a pessoa corre com a bunda para dentro, né? Parece não tá querendo cagar, assim, joga pela bunda. Essa. E a outra, usamos um termo legal, né? E a outra é a pessoa que corre arrastando o pé. O quanto que isso pode... E aí vou juntar com outra pergunta já de uma vez. O movimento do braço. Tem gente que tem o movimento... Isso eu vejo bastante. Até eu que não sou um especialista em corrida, eu vejo muito pessoal correndo na rua aqui perto de casa, que eu gosto de correr aqui. Tem um movimento, eu vou chamar de assimétrico dos braços. Né? A pessoa, um braço fica paradinho, parecendo um cotoco assim, e o outro tá indo lá na frente e voltando. Né? O quanto que esse movimento irregular dos braços, assim como tudo isso que eu falei, do arrastar o pé e de correr com a bunda para dentro, o quanto que isso impacta no desempenho e como você consegue avaliar isso e corrigir isso também? Salvo erro, eu vi essa expressão e já não é brincadeira, correr sentado em um artigo já. Mesmo no artigo mesmo? Porque isso é uma expressão da prática e a ciência tem que reproduzir os problemas da prática. Então faz sentido que eles utilizem, se querem mandar cá para fora essa informação. Então, correr sentado é isso, como tu falaste, correr, eu vou usar outros termos, correr com uma retroversão pélvica. Ele está associado... Lá está, Rafa. Nós não temos uma relação de causa e efeito, uma vez mais, dessa estrutura, dessa postura, com algum tipo de lesão, mas a gente não precisa de muito para conseguir pensar que uma estrutura um gesto desses limita a função muscular, especialmente de coxa. Então, e repara, são músculos que tu utilizas, que tu precisas para avançar com o movimento. O quanto isso interfere, a gente não sabe, na verdade. A gente não sabe. A gente prefere pedir que o indivíduo faça uma extensão maior de pelve, de quadril, que o indivíduo tem até umas expressões, mais uma vez em artigo, pedir para o indivíduo crescer, é uma expressão, isso, exatamente, se posicionar para a frente, ou seja, deixar o seu centro de massa fora da base de sustentação, um pouquinho mais para a frente, porque é isso, essa corrida sentada está associada também a uma colocação do pé muito longe do centro de massa, e esse sim é um problema notoriamente indicador de lesão, de uma maior sobrecarga, que é o famoso overstriding. Então, se tu conseguires... tu colocares o pé à frente... Isso, a distância do centro de massa até o ponto de ataque, correto? Seria isso? Isso, perfeito, é isso mesmo. Então, quanto maior essa distância, ou seja, quanto mais para a frente tu colocares o pé na tua corrida, pior. Ou maior a tua sobrecarga. Sobrecarga na tua articulação do joelho, na tua articulação do tornozelo. Então, se tu conseguires reduzir, restringir essa distância, melhor. Se essa distância foi imposta por uma corrida sentada, e se tu vais resolver a corrida sentada, pronto, mataste o problema. Agora, uma corrida sentada por si só, que não gera quaisquer dos outros problemas, pode ser uma variação individual da técnica do sujeito. Uma vez mais. A história do pé é outro, Rafa. E a gente avaliou muita gente assim. Quando o pé sai do solo, ele vem completamente torto.
ele vem torto, 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 até entrar outra vez. Qual é o problema do pé vir torto? Uma fase aérea? Nenhum. O gasto energético que ele vai ter ali por vir com o pé torto é irrisório. Mas nem vai conseguir quantificar. Agora tocava o chão, agora, tocava certinho. É, isso. Agora, a gente tem que ver o quê? A gente tem que ver o que acontece quando o indivíduo expõe a articulação à força de reação. Então, se ele toca com o pé direitinho, bonito, não precisa mexer em nada, deixa o pé viajar. Tá. Se ele realmente apoia torto, repara, quando ele apoia com o pé torto, a consequência não vai ficar somente no pé e tornozelo, vai migrar para as outras articulações. Então aí sim, aí entra a necessidade de uma intervenção. E a última foi do movimento dos braços. Do braço, né? Do toquinho aqui e outro lá na frente. A gente não tem uma preocupação muito grande pelos movimentos que devem ser assimétricos, ou seja, eles devem andar de uma forma contrabalançada, ipsilateralmente. Só que, e os trabalhos que nós temos que mostram que há uma perda de energia ou um gasto maior de energia com movimentos ineficientes dos braços, testaram coisas tão exorbitantes quanto correr com as mãos atrás das costas, correr com os braços presos. Aí vai ter um gasto energético valente. Mas é isto, eles queriam testar o princípio, queriam testar a teoria. Os voluntários da pesquisa eram bandidos que fugiram. Exato. Ver se eles ficavam bons. Agora, gestos que são muito contidos, por mais que eles não sejam simétricos, contralateralmente, não são uma grande preocupação nossa, Rafa. Lá está, uma vez mais. Será que se eu pegar num simulador de geração de padrão ótimo, será que eu vou pedir ao meu bonequinho, ao meu robô para fazer isso? Não vou. Mas será que para aquele sujeito vale a pena eu investir numa modificação de um gesto que provavelmente não vai ter repercussão absolutamente nenhuma ou ínfima no desempenho dele? Talvez não. Porque é estranho, né? Estranho esteticamente não vai ficar muito bonito. Realmente. Se fosse perguntar para um leigo, eu ia falar assim, bicho, aquele cara ali todo empenado, correndo, aquele cara não vai sobreviver muito não, vai morrer em breve. Acho que tu deve dar esse exemplo, né? Lá no livro eu não sei se é dos Zatsiorsky, um desses basicões, vem o exemplo do Zatopek lá, que corria completamente torto, cruzando os braços. Sim. E foi campeão dos 5.000, da meia maratona, sei lá, de tudo que havia. É isso, é a técnica dele. Ele poderia ser melhor se tivesse outra técnica. Poderia, talvez, mas não precisava. Não precisava nem um pouquinho. No caso dele. E aí, Pepe, para a gente finalizar, uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta mais abrangente assim. Como que eu previno lesão na corrida? Rafa, a resposta é a mesma de sempre. Depende, né? Depende do que corredor és tu. Que corredor és tu? Qual é o volume do teu treinamento? Hoje a gente sabe que a variável que mais influencia na chance de tu te machucares é o tanto que tu corres por semana. Ou seja, a quilometragem mesmo. De quilómetros. Cada quilómetro. Para não restar dúvida. Então, quando eu já estou habituado, adaptado a um tipo de volume, a um determinado volume de treinamento, a chance de eu me machucar provavelmente não é tão grande quanto é quando eu tento mudar esse volume. Então, a gente sabe que uma mudança brusca do volume de treino é o que mata o sujeito. Então, a maior chance de lesão acontece nesse momento. Agora, essa maior chance de lesão e esse aumento de volume só é tão
pode ser tão potencializado se tu tiveres uma técnica, ou melhor, quanto mais deficiente for a tua técnica. Quanto mais deficiente for a tua técnica. Porque repara, tu tens uma técnica, 2 sujeitos, irmãos gêmeos nascidos na mesma hora, por cesárea. Tá. Tu tens esses 2 sujeitos são iguais, ok? Eles apresentam exatamente a mesma mudança de volume de treinamento semanal. Então, um incremento de 30%, porque eles queriam partir de uma meia maratona para uma maratona, ok? Só que um indivíduo, apesar de não estar relacionado ainda com aumento de chance de lesão, o indivíduo tem um overstriding menor, ele tem uma menor velocidade de pronação, enquanto que o outro não. O outro tem tudo aumentado. Exatamente o mesmo caso, mesmo 2 sujeitos. A chance de uma mudança brusca de volume machucar o indivíduo que tem consistentemente uma sobrecarga, por menor que seja, maior, não deixa de ser maior. Okay? Lógico, a gente está a entrar num nível de especulação lá em cima, mas a gente não lida com estatística no dia a dia da avaliação, a gente lida com um sujeito. Então é isso. Você presta para o indivíduo, não para a média, né, cara? A gente fala sempre brincando, isso é verdade. Tem um professor, foi meu professor de estatística, ele dizia assim, o Brunão, se nos estiver a ouvir, vai se lembrar do Maia. Ele dizia assim, média, ninguém tem média. Eu tenho um frango, tu tens 2, na média temos 1,5. Vai partir um frango a meio. Então é isso. Média são conceitos. Tá. Pepe, temos 20 segundos. Eu quero te agradecer pelo bate-papo. Passou super rápido. Hoje, felizmente, conseguimos terminar a nossa live. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui de novo e passar tanto conteúdo de qualidade. Obrigado, Rafa. Obrigadão pelo convite e valeu. Foi bem divertido. Valeu. Obrigadão, Pepe. Valeu, Fica com Deus. Beijão pra Cissa, para miúdo e pro miúdo. Valeu. E pro miúdo e pra miúdo, tu igual. Valeu. Tchau, tchau. Velhote e velhota. Valeu. Beijão. Obrigado. Tchau, gente. Fica com Deus. Valeu. Obrigado.